As 5 maiores evidências de vida alienígena. Há muitos anos atrás surgiu um debate sobre as pirâmides do Egito, para saber se elas foram criadas ou não por um ser extraterrestre. Muitos já ouviram falar nessa história, mas o que não é questionado é o porquê dessa teoria. A razão mais importante que suporta essa hipótese são os hieróglifos egípcios, que são símbolos egípcios esculpidos nas paredes das pirâmides. No dia 2 de março de 1999, um programa do canal Fox chamado Opening the Lost Tombs, Live from Egypt, apresentou a uma grande audiência a evidência gráfica de que uma civilização com alta tecnologia existiu anteriormente ao Egito. A evidência foram os seguintes hieróglifos esculpidos na estrutura do teto do templo Sete Abidos. Observe que o primeiro se assemelha a um helicóptero, o segundo parece um barco ou um iate, o terceiro parece com algum tipo de navio, e o último muitos dizem ser uma nave ou um flutuador futurístico. Olhando as imagens é importante lembrar que os símbolos foram esculpidos há quase 5.000 anos atrás. É sempre interessante ouvir astronautas debaterem a existência de alienígenas, e já que eles residem no espaço por uma grande parte do tempo, o encontro com o extraterrestre é muito mais provável. Rumores dizem que se um astronauta tem um encontro com algum alienígena, eles não são permitidos a reportar os acontecimentos para a mídia, mas isso não parou o astronauta Edward White. Em junho de 1965, quando ele e seu companheiro James McDivitt estavam passando sobre o Havaí, Edward disse ter visto um objeto metálico com braços longos se movendo ao seu redor. McDivitt tirou fotos, mas disse que não foi possível capturar o que eles haviam avistado nas imagens da câmera, devido à iluminação causada pelo objeto. Há rumores de que Ed também filmou a espaçonave, mas o vídeo nunca foi lançado. Outro encontro com o OVNI aconteceu em dezembro do mesmo ano, quando os astronautas James Lovell e Frank Bornham avistaram um OVNI perto da estação espacial deles. Quando os dois reportaram os acontecimentos para a NASA respondeu que eles estavam vendo os estágios finais do foguete reforçador produzido por eles mesmos. Mas os astronautas negaram, dizendo que eles estavam vendo o foguete reforçador e que o objeto não identificado era uma coisa totalmente diferente. O que o objeto era exatamente continua até hoje um mistério. Agora, se você acredita que a primeira visita à Lua de Buzz Aldrin e Neil Armstrong foi uma mentira ou não, os dois aparentemente reportaram que há uma base alienígena na Lua, que pediu para eles sair de lá e continuar fora. De acordo com o ex-empregado da NASA, Otto Binder, um sinal foi pego por uma rádio amadora que tinha o seu próprio transmissor VHF. O sinal vinha da agência espacial da NASA com a seguinte mensagem em inglês: What was it? What the hell was it? That's all I want to know. These babies are huge, sir. Enormous. Oh God, you wouldn't believe it. I'm telling you, there are all the spacecraft out there. Line up on the other side of the crater edge. A tradução do astronauta é a seguinte: O que foi aquilo? Que diabo foi aquilo? Só isso que eu quero saber. Esses bebês foram gigantes, Senhor. Enorme. Ah, meu Deus. Vocês não iriam acreditar. Eu tô falando, tem outras espaçonaves lá. Eles estão lá na outra ponta. Eles estão na Lua olhando a gente. Um ex-oficial naval e pesquisador de OVNIs da Rússia afirmou que Neil Armstrong mandou uma mensagem para o controle de missão dizendo que haviam 2 objetos misteriosos de tamanho médio que estavam olhando eles logo após o pouso na Lua, mas a mensagem foi censurada e nunca escutada pelo público. No dia 15 de agosto de 1977, o astrônomo Jerry Eman detectou um sinal enquanto trabalhava no projeto SETI, no radiotelescópio Big Ear da Universidade Estadual de Ohio. O
sinal parece vir da constelação de Sagitário a mais de 122 anos-luz de distância. O sinal durou aproximadamente 72 segundos, e quando o astrônomo descobriu a origem dele, Jerry ficou tão impressionado que escreveu "Uau" ao lado do sinal, ficando assim conhecido. Os disfarces da NASA. O fato de que a NASA oculta informações ao público faz muitos acreditarem de que eles estão tentando esconder a realidade, de que extraterrestres já foram descobertos. Um dos acontecimentos mais falados vem do Dr. Edgar Mitchell, que teve parte da missão do Apollo 14 em 1971 e durante as suas 2 missões lunares ele passou 33 horas na Lua. Dr. Mitchell diz que durante sua carreira como astronauta ele teve vários encontros com extraterrestres, mas que cada um deles foi ocultado. Mitchell também diz que os seus colegas de trabalho na agência espacial descreviam alienígenas como pessoas pequenas de aparência estranha. Mitchell também fala que a tecnologia deles é muito mais sofisticada que a nossa, e se eles fossem hostis, já teriam nos exterminado. Mitchell também afirma que o OVNI que caiu em Roswell em 1947 foi real, mas que foi ocultado pelo governo americano para que a União Soviética não soubesse sobre a tecnologia da nave. Oficiais da NASA aparentemente comentaram nas declarações de Dr. Mitchell, dizendo que a NASA não rastreia OVNIs, nem tomam parte em ocultação de vida alienígena. Mesmo assim, Dr. Mitchell continua até hoje afirmando que alienígenas já foram descobertos há mais de 60 anos, mas que o governo recusa deixar o público ciente. Outra coisa que foi percebida pelo público recentemente foram os cortes que a Agência Espacial Internacional tem dado na sua transmissão ao vivo, quando objetos não identificados são avistados no espaço. Em 2014, a NASA cortou a transmissão de repente quando um objeto misterioso voava sobre a superfície da Terra. Observadores de OVNIs reportaram que o corte em transmissão logo quando o objeto é mostrado é uma tentativa óbvia de esconder a verdade. Os Homens de Preto são acreditados em ser um grupo de agentes que faz parte do governo, com o objetivo de manter o segredo de que alienígenas realmente existem através de tortura e ameaça a testemunhas, forçando eles a ficar quietos e não revelar nenhum segredo. Aos anos já houveram muitos mitos pelo mundo sobre eles, mas a existência deles continua um mistério. Se os Homens de Preto realmente estão andando por aí, muitos dizem que isso prova que existe algo além, mas que o governo não quer que seja descoberto. Existem muitos relatórios de pessoas que acreditam ter um encontro com eles, como a história de Dr. Herbert Hopkins, um doutor de família respeitado nas suas redondezas, que estava estudando um caso de OVNIs em setembro de 1976, quando o telefone tocou e um homem se identificou como um representante de uma organização de OVNIs em Nova Jersey. O homem pediu para ir à casa do doutor para discutir sobre a sua pesquisa relacionada a OVNIs. Depois que a ligação terminou, Dr. Hopkins levantou de sua cadeira para ligar a luz, e o homem já estava na sua casa caminhando pela escada. Hopkins estava chocado pelo fato de que o homem entrou na sua casa sem bater e em tão pouco tempo, e ficou ainda mais chocado pela aparência estranha do homem. Hopkins diz em uma entrevista que o homem vestia um terno preto, com meias, sapatos e luvas da cor preta, um chapéu preto e uma camisa branca. Ele também diz na entrevista que o homem era incrivelmente careca e não tinha sobrancelhas nem cílios. Herbert disse que poderia ver que o homem estava usando batom, pois seus lábios estavam manchados e também havia batom vermelho na luva dele. Herbert também disse que a voz do homem era bem passiva, como se fosse uma máquina. O homem então começou a falar sobre a pesquisa de OVNIs de Herbert e o ordenou a destruir toda a evidência que ele acumulou sobre o caso. O homem então se agachou e disse bem devagar: "Minha energia está se acabando. Preciso ir agora. Adeus."
E se foi como que se estivesse doente? Depois disso, o Dr. Herbert saiu aterrorizado e não faz ideia do que aconteceu naquela noite. Outro evento aconteceu no dia 14 de outubro de 2009, quando duas testemunhas viram um objeto triangular flutuando em frente ao hotel. E assim, outro caso extraterrestrial foi aberto. Algumas semanas depois, 2 homens de preto não identificados visitaram o mesmo hotel procurando pelas 2 vítimas que viram um OVNI. Mas eles não estavam lá no momento. Então os homens de preto assediaram os empregados do hotel por cerca de 30 minutos antes de sair. Esse foi o vídeo gravado pelas câmeras de segurança do hotel. Aqueles que reportaram o incidente falaram que os homens não possuíam sobrancelhas nem cílios, e também tinham olhos bem grandes, que nem sequer piscavam. Não há nenhuma prova concreta de que os vídeos ou as reportagens foram mentira ou verdade. Porém, acreditar que nós somos os únicos seres inteligentes em um universo infinito é duvidoso.